Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, vamos falar de uma decisão publicada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que entendeu em um julgamento que a função de operador de caldeira é considerada como especial para contagem de tempo de serviço para a aposentadoria. Uma matéria importante que diz respeito a muitos trabalhadores e nós vamos explicar melhor essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Antes eu gostaria de fazer um convite aos senhores a fim de que se inscrevam em um evento totalmente gratuito na internet em que o professor Marcos Helvas, especialista nessa matéria, do Instituto Brasileiro de Direito, ao qual nós somos afiliados, irá tratar dos fundamentos daquelas parcelas que são descontadas na conta de energia elétrica sobre o ICMS. Ele traz os argumentos no sentido de demonstrar a ilegalidade desses descontos, mostrando jurisprudência, mostrando julgamentos anteriores e mostrando os fundamentos jurídicos. É um evento totalmente gratuito, basta que vocês façam a inscrição e acompanhem este evento totalmente gratuito de qualquer lugar do país. O link para inscrever-se neste evento ficará na descrição deste vídeo. Pois bem, dito isto, vejam, uma decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, manteve uma decisão em primeiro grau que já tinha sido proferida no sentido de conceder, de determinar ao INSS que considerasse como tempo especial o serviço prestado por um operador de caldeira, por um profissional, por um trabalhador que desempenhava a função de operador de caldeira. E com isso, somado aos períodos da sua atividade comum, ou seja, possibilitar essa concessão para que passasse a contar como tempo especial a ser considerado na sua aposentadoria por tempo de contribuição. Em outras palavras, contasse o tempo como especial, o tempo de serviço, para que esse trabalhador se aposentasse nessa espécie de benefício. Vejam, o INSS chegou a recorrer dessa decisão, mas os desembargadores entenderam de que o INSS não tinha razão e o trabalhador estavam certo, o trabalhador e seus defensores estavam certo ao pedir a contagem desse tempo de forma retroativa para que o benefício fosse concedido desde a data em que ele requereu administrativamente, ou seja, desde o momento em que ele solicitou esse benefício lá no próprio INSS. O desembargador que relatou esse processo lá no TRF1, ao analisar o caso, ele fez um destaque bastante importante de que a atividade de operador de caldeira, ela deve ser considerada como especial, como aquela atividade em que expõe o trabalhador a agentes nocivos, e isso não precisa sequer provar, tendo em vista que, no entendimento do desembargador, essa exposição a esse tipo de agentes nocivo, ela é presumida. Como assim, Walter? Ou seja, só o fato do sujeito ser operador de caldeira, isto por si só leva a compreender de que ele está exposto a agentes nocivos à sua saúde. Esse entendimento o desembargador que relatou o processo teve com base nas informações que constam lá no decreto número 53.831 de 1964. Esse decreto ele tratava da aposentadoria especial que era previsto lá na lei número 3.807 de 1960. Ele foi revogado pelo decreto
número 62.755 de 68, que por sua vez fora revogado por outro decreto que manteve aquilo que eles instituíam anteriormente no que se refere à aposentadoria especial. Nas palavras do magistrado que julgou, ele disse o seguinte, abre aspas, o período de atividade especial foi demonstrado pelo enquadramento profissional ou por laudos técnicos que apontaram a submissão do segurado a ruído acima dos níveis de tolerância em trabalho permanente, habitual e não intermitente. Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, o julgador está dizendo que o trabalhador estava exposto de forma permanente a ruídos acima daqueles que é permitido, que são toleráveis pela legislação em vigor. Em uma parte do julgamento, o relator disse o seguinte, abre aspas, somados aos períodos de atividade comum já reconhecidos administrativamente, ou seja, o período comum já reconhecido pelo INSS, totalizam, no caso aqui sob julgamento, mais de 35 anos de tempo de contribuição. Segundo ele, o que possibilita o reconhecimento do direito do autor, do trabalhador, de gozar da aposentadoria por tempo de contribuição. Isso de acordo com o artigo 201, parágrafo 7º da Constituição Federal, cumulado com o artigo 25, inciso 2 da Lei de Benefício, Lei número 8.213, que nós estamos constantemente discutindo aqui com vocês. E arremata dizendo, desde a data do requerimento administrativo. Fecha aspas. Isso tudo ele está se referindo dos requisitos preenchidos para o tempo de contribuição desde que o trabalhador compareceu à agência do INSS e fez o seu requerimento administrativamente, ou seja, sem a necessidade de ingressar na justiça para tal pleito. Com isto, os julgadores entenderam que o trabalhador tem direito ao benefício desde a data em que ele pediu administrativamente ao INSS e foi negado. Os dados desse processo, está aqui o número para vocês acompanhar, ficarão aí na descrição do vídeo, a fim de que vocês possam ter acesso e entender melhor esse julgamento, inclusive acessando a sentença para vocês compreender tudo o que foi discutido nesse processo. Importantíssimo para aquelas pessoas que estão nessa condição ou aqueles profissionais que queiram se aprofundar e ter mais base jurídica para desenvolver no seu dia a dia profissionalmente. Basta acessar o link que está na descrição desse vídeo, não paga nada por isso. Meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia.